Quando a gente ouve falar ou lê que Buda atingiu a iluminação, muitas vezes a gente pensa que simplesmente ele estava ali meditando e aí vem uma luzinha de fora ou de dentro dele e ele se ilumina. Mas não é bem assim. Primeiro porque a gente tem que entender o que é iluminação. E isso não é um assunto muito fácil. O budismo ele tem várias vertentes, cada uma delas vai falar uma coisa e não tem uma explicação tão clara sobre o que é de fato a iluminação. No geral, vão se falar que é quando você tem um conhecimento de tudo, que você se unifica com tudo. Mas eu diria que isso é um pouco relativo e até meio estranho de se imaginar. Que iluminação, até pela história do próprio Buda, que buscava uma felicidade plena, eu diria que iluminação é quando você entende o suficiente para entender que a felicidade está em todo lugar, que a felicidade não é um objetivo, mas que a felicidade ela está ao seu redor em cada coisa que você faz e que cada respiração é um momento de felicidade. Mas além disso, iluminação não é só entender que isso é a felicidade. Iluminação é trabalho árduo. Iluminação não é uma coisa que, como eu falei, que o Buda simplesmente sentou e se iluminou. Iluminação é um trabalho diário, é esforço, é entender que para conseguir enxergar essa felicidade em todos os lugares, a gente precisa trabalhar dentro da gente e refletir isso para fora. A gente precisa sempre fazer o bem e nunca fazer o mal, o que é muito difícil, porque fisicamente, hoje em dia, é um pouco mais fácil, a gente não agride ninguém, mas nós ainda temos o hábito de nos agredir, porque a gente ainda come mal, por exemplo, a gente dorme mal, a gente ainda não consegue viver em paz com a gente na forma física. E aí tem as outras coisas que a gente ainda faz muito mal e que por isso a gente está muito longe da iluminação. Porque Buda falava que não era só o físico, a nossa fala também. A gente não pode falar mal dos outros. E imagina só, você nunca poder fazer uma fofoca, você nunca poder falar mal de nada, e nem mesmo de você. Mesmo que você esteja mal, você não pode falar, eu sou um lixo, porque isso já te faz mal. E por fim, ele falava que na própria mente a gente não pode pensar em coisas ruins. A gente tem que saber quando vem um pensamento ruim afastar. E isso é a coisa mais difícil que tem. Então, é um exercício, é uma prática diária, é esforço. A iluminação não é impossível, mas ela não é meditar e ficar esperando uma luzinha sair. Ela é no dia a dia.